As pessoas que estão acompanhando esse curso já sabem que PPPs representam uma forma muito diferente de implantar e operar ativos públicos. Mas de todas as diferenças entre as PPPs e as obras públicas tradicionais, a que eu julgo ser a mais importante é a forma com que as obrigações do setor privado são reproduzidas nos contratos. O que eu quero dizer é que a grande transformação que as PPPs produzem não está no financiamento da infraestrutura e nem sequer nos impactos fiscais dos projetos, mas sim na mudança essencial da relação entre o governo e a entidade privada contratada para implementar o projeto. Nas obras públicas tradicionais, governos dedicam muita atenção e energia para regular cada detalhe dos processos e dos insumos que as empresas privadas devem seguir e utilizar. Por exemplo, os projetos executivos de obras públicas estabelecem cada detalhe de cada componente, de cada processo que os empreiteiros precisam seguir. As PPPs, de outro lado, propõem uma forma diferente da relação público-privada, que não é focada nos insumos e processos, mas sim em resultado. Isso é uma mudança radical, já que os insumos passam a ser entendidos como um meio para um fim. E esse fim, ou o resultado pretendido pelos projetos de infraestrutura, passa a ser o que o governo contrata. Em outras palavras, em uma PPP, o governo compra os resultados do projeto, ao invés de comprar os insumos e os processos. Vou dar um exemplo. Em uma obra pública tradicional, para a contratação de um posto de saúde, por exemplo, uma prefeitura precisa estabelecer no contrato todas as características do prédio, os requisitos dos materiais a serem empregados e os processos que devem ser utilizados para, digamos, misturar o concreto da fundação. O que a prefeitura não faz, entretanto, é exigir do empreiteiro que as salas de atendimento estejam disponíveis, sem infiltrações de água ou com energia disponível, 5 anos depois da conclusão da obra. Se as salas de atendimento estão ou não disponíveis, isso não é um problema do empreiteiro, é um problema da prefeitura. Na PPP, a lógica se inverte. O mesmo posto de saúde pode ser implementado e a prefeitura não determina as características de cada detalhe construtivo. O setor privado passa a ter autonomia para tomar várias decisões sobre os insumos e os processos, mas a prefeitura especifica os resultados pretendidos, como, por exemplo, a necessidade de que cada sala de atendimento esteja disponível por, digamos, 95% dos dias do ano. Essa mudança, como eu mencionei, é radical e muda a lógica de atuação das entidades públicas. E eu não posso sublinhar o suficiente o quanto esse novo foco em resultados é o grande fator que faz com que as PPPs gerem eficiência para as políticas públicas. Em primeiro lugar, porque a autonomia do setor privado gera as condições para a inovação e aplicação de novas tecnologias. Além disso, os governos podem focar naquilo que é mais importante, o resultado das políticas públicas, e não nos meios para alcançá-lo. Também, contratos com processos mais flexíveis permite que a gente corrija o curso ao longo do caminho, ao invés de continuar insistindo nos erros quando eles foram cometidos. Mas fazer essa mudança de perspectiva de meios para resultados não é fácil e depende essencialmente de como que as PPPs são desenhadas. Há 3 lições importantes, fruto das boas práticas na América Latina, que eu acho que são muito relevantes para o Brasil nesse tempo. Primeiro, os contratos precisam se esforçar muito para que o setor privado tenha a flexibilidade e autonomia para escolher processos e insumos. Isso não é fácil porque a tradição de contratação pública brasileira é de especificar os mínimos detalhes nos contratos.
mas é preciso mudar a maneira de pensar, porque isso vai permitir que a maneira como se descreve obrigações nos contratos seja diferente. O que me leva à segunda lição. A flexibilidade dos processos precisa ser compensada por uma descrição objetiva, clara e inequívoca dos resultados. Esses Output Specifications, ou as especificações de resultados, precisam ser muito bem detalhadas e devem funcionar como um contraponto à flexibilidade que se oferece sobre os meios. O que quero dizer é que o parceiro privado somente pode escolher os processos caso os resultados que a prefeitura ou que o governo pretendem sejam muito bem detalhados e específicos. Isso também não é fácil e exige dos governos um esforço grande de decidir que tipo de resultado pretende com cada equipamento de infraestrutura que é objeto de um contrato de PPP. Pouco antes eu dei um exemplo do tempo de disponibilidade de salas de atendimento em unidades básicas de saúde, mas no mundo real, os objetivos pretendidos devem ser muito mais amplos, compreensivos e traduzir sempre que possível as prioridades da política pública. A terceira lição é que o controle por resultados somente funciona bem se estiver diretamente vinculado a sistemas de incentivos nos contratos. Esse sistema precisa se desdobrar em pelo menos 2 níveis. O primeiro é que é preciso construir uma métrica que traduza os resultados em um sistema de avaliação de desempenho, ou seja, um sistema que permite medir se o desempenho do parceiro privado foi bom ou ruim vis-à-vis os resultados pretendidos pelo governo. O segundo nível é que esses indicadores precisam se conectar ao mecanismo de pagamento que determina a receita privada. Ou seja, é fundamental que o parceiro privado sinta no bolso os efeitos de cumprir mais ou menos os objetivos do contrato. Construir indicadores de desempenho e um mecanismo de pagamento de qualidade dá muito trabalho e é uma das atividades mais importantes, quem sabe até a mais importante, que é executada pelo time de estruturação de projetos de PPP. Enfim, permitir que o setor privado seja flexível nos processos, ao mesmo tempo que se estabelece claramente os resultados a serem pretendidos e um sistema de indicadores de desempenho que cria os incentivos adequados, é o grande salto, a grande mudança, que faz com que os contratos de PPP sejam revolucionários. Não só para melhorar a qualidade de serviços de infraestrutura para os usuários, mas também para modernizar a atuação do setor público no Brasil.